e dando início às novas séries de 2020. A primeira série desse ano vai ser sobre um tema muito interessante, que é a lipoaspiração, uma das cirurgias mais realizadas no Brasil e no mundo. Bom, o que é a lipoaspiração? A lipoaspiração é a retirada de gordura através de cânulas de algumas áreas em que a pessoa se queixa do acúmulo. Então, através de cânulas e do sistema de pressão negativa, a gente consegue retirar essa gordura. Fique de olho, nos próximos vídeos a gente vai falar várias coisas interessantes sobre a lipoaspiração. E você, tem alguma dúvida sobre lipoaspiração? Coloque aqui nos comentários que eu vou tentar responder nos próximos vídeos. Fique de olho e até breve! Em quais regiões do corpo pode ser realizada a lipoaspiração? Isso é uma dúvida muito comum. Então, a região mais procurada geralmente é o abdômen, mas a gente tem muitas outras regiões que pode se beneficiar com a lipoaspiração. Então, a gente tem a região dos flancos, a região das costas, a região dos culotes, muito procurada pelas mulheres. A gente tem também a região da papada, da axila, a gente tem também braços e coxas. São regiões muito procuradas também ultimamente para contorno corporal. Além disso, a gente tem a região do pubis, que é associada com cirurgia íntima, a gente consegue resultados bem interessantes para essa região. E você? Qual região você gostaria de lipoaspirar? Conta aqui para mim nos comentários, vou gostar de saber. E fique de olho nos próximos vídeos da série, eu vou falar um pouquinho dessas regiões e dos principais benefícios da lipoaspiração. Até breve! Lipoaspiração ou criolipólise? Você já deve ter se perguntado, o que seria melhor para acabar com as gordurinhas indesejáveis? E você já deve ter ouvido falar também de muita propaganda sobre outros métodos para substituir a lipoaspiração. Esses métodos realmente funcionam? Realmente substituem uma lipoaspiração? Bom, então vamos esclarecer algumas coisas. A lipoaspiração ainda é o melhor método para gordura localizada em qualquer região do corpo. Então, o mais eficiente método até hoje é a lipoaspiração. Eu já recebi pacientes no consultório que fizeram 20 sessões de criolipólise ou de enzimas e não conseguiram resultado nem próximo de uma lipoaspiração. É claro, esses métodos têm seu benefício? Tem! Eles vão reduzir um pouco a gordura, mas num grau muito menor do que uma lipoaspiração pode possibilitar e de uma maneira muito mais sutil. Então, a lipoaspiração é a mais eficiente para a gordura localizada em qualquer região do corpo. Porém, se uma pessoa não quer ser submetida a uma lipoaspiração, por qualquer motivo, ou às vezes ela tem uma contraindicação, alguma doença que ela não possa realizar a lipoaspiração, esses métodos têm sim seus benefícios. Muitas pessoas também já investiram muito recurso em procedimentos muito propagandeados na mídia que melhorariam essa gordura localizada sem a realização de uma cirurgia, de uma lipoaspiração. E depois se arrependem porque às vezes gastam até mais que o valor de uma cirurgia sem um resultado próximo ao de uma cirurgia. Então, para você saber qual o melhor método e qual o resultado esperado, o melhor é consultar um profissional qualificado para que você seja mais assertivo nas suas escolhas e possa ter o resultado adequado. Fique de olho nos próximos vídeos, a gente vai esclarecer outras dúvidas sobre lipoaspiração. Lipoaspiração ou abdominoplastia? Essa é uma dúvida muito comum das pessoas, dos pacientes que querem melhorar a região do abdômen e não sabem qual procedimento seria mais adequado. Bom, algumas coisas a gente tem que avaliar para saber qual é a melhor indicação no caso de cada paciente. Então, a gente deve avaliar, por exemplo, a quantidade de gordura que vai ser lipoaspirada, a pele, a flacidez, como que está a condição da flacidez abdominal. Se a gente tem uma flacidez de moderada para intensa, uma lipoaspiração já não daria um resultado tão bom, a pessoa precisa de uma abdominoplastia. Agora, se a pele tem um tônus bom, não tem uma flacidez muito grande, geralmente a lipoaspiração resolve bem. Outra coisa também é se a pessoa tiver uma diastase do músculo reto abdominal, que pode surgir após as gestações. Nesse caso, o ideal é fazer uma abdominoplastia associada, porque só assim a gente consegue um contorno corporal adequado. Pessoas que perderam muito peso também, geralmente possuem uma flacidez maior, então vão precisar
de abdominoplastia. Muitas vezes a gente precisa associar a lipoaspiração com a abdominoplastia para obter um resultado adequado também. E você? Você precisa de lipoaspiração ou abdominoplastia? Conta pra mim. Lembrando que só após uma consulta e uma avaliação adequada por um profissional qualificado e o melhor método será escolhido no seu caso. Um grande abraço e até a próxima! Apesar da lipoaspiração ser uma das cirurgias mais realizadas no Brasil e no mundo, muitas pessoas possuem medo ainda e receio, têm vontade, mas têm medo da lipoaspiração, devido a notícias de complicações graves e até óbitos por esse procedimento. Então, eu criei aqui um checklist para que a gente possa ter uma lipoaspiração segura. Então, quais são os itens que a gente deve ter para ter uma lipoaspiração segura? Então, a primeira coisa é escolher um profissional habilitado, um cirurgião plástico para realizar a sua lipoaspiração, porque esse profissional é que vai ter o entendimento, que vai ter a formação para fazer esse tipo de procedimento. A segunda coisa é fazer um pré-operatório adequado, ou seja, fazer todos os exames, tirar todas as suas dúvidas, fazer uma avaliação cardiológica, anestésica, ver se não tem nenhuma contraindicação ao procedimento, estar num peso adequado de acordo com o que o seu médico vai falar para você. Além disso, suspender algumas medicações, como anticoncepcional, por exemplo, que aumenta o risco de trombose e embolia. Além disso, relacionados ao local da cirurgia, então a lipoaspiração deve ser realizada em hospital, um procedimento hospitalar. Então deve ser realizado em hospital, com material adequado, com suporte adequado em caso de alguma complicação. Além disso, durante a cirurgia, a gente tem alguns materiais de prevenção, como a bota pneumática, o aquecimento do ambiente e várias medicações necessárias. Então, todo esse suporte tem que estar disponível. Outra coisa importante, uma das maiores causas de complicações e mortes associadas com lipoaspiração é a associação de grandes cirurgias. Então é comum a pessoa falar, não, quero aproveitar a anestesia e já fazer tudo que eu preciso. Isso é um grande erro, porque muitas vezes associar cirurgias pode levar a maior número de complicações. Então, em alguns casos a gente consegue sim associar a lipoaspiração com outros procedimentos, mas isso tudo deve ser pesado em cada caso avaliado pelo cirurgião plástico se é ou não possível associar. Além disso, no pós-operatório os cuidados devem ser tomados, como o uso da meia, uso das medicações corretas. Na maioria das vezes a pessoa vai usar a injeção para prevenir o tromboembolismo pulmonar, a deambulação, que é o que? Andar precocemente, para evitar as maiores complicações da lipoaspiração. E você, tem mais alguma dúvida sobre isso, sobre a lipoaspiração? Queira perguntar, tem mais algum receio? Então lembrando que se a gente tomar todas as precauções, o risco de uma complicação grave de lipoaspiração reduz bastante. Então fique de olho, nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema tão interessante que muita gente quer fazer. Um grande abraço e até a próxima! Lipoaspiração é um método de emagrecimento? Então tem muita confusão em cima desses temas, as pessoas confundem muito. Então, de cara tem que ficar claro, lipoaspiração não é um método para emagrecer. A lipoaspiração, ela tem como objetivo retirada de gorduras localizadas, certo? É claro que a gordura que for retirada, no final das contas, você vai perder aquele peso daquela gordura. Porém, o objetivo não é perder peso para que se chegue num peso ideal. Na verdade, o ideal é que você faça a lipoaspiração já próximo de um peso que você quer manter. Entendeu? É o melhor momento para que você faça a sua lipoaspiração. Então, lipoaspiração não é um método para emagrecimento. Existem algumas gorduras localizadas que mesmo perdendo peso, chegando num peso que a pessoa se sinta satisfeita, se sinta bem com você mesmo, ela não vai conseguir retirar. Por exemplo, aquela gordurinha do flanco, do culote, né, ou da pochete que o pessoal fala. Muitas vezes pessoas magras têm essa gordura e isso não vai sair com academia, isso não vai sair com dieta, porque aquele acúmulo já é da estrutura do corpo da pessoa. Então, nesses casos, a lipoaspiração é muito bem-vinda, porque ela resolve muito bem. E você, tem mais alguma dúvida sobre lipoaspiração? Fique de olho nos próximos vídeos.
Você já deve ter ouvido falar em lipoenxertia. O que é lipoenxertia? Então é quando a gente retira a gordura de algum lugar indesejável e injeta em outro onde a gente necessita dessa reposição de gordura. Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa que deseja um contorno corporal, retirar a gordura do abdômen, das costas, do flanco e do culote e colocar, por exemplo, na região do glúteo, do bumbum, o que vai complementar o resultado da lipoaspiração, da lipoescultura. Então isso é possível e é cada vez mais comum. Outra região muito comum da gente realizar hoje em dia a lipoenxertia é a região da face, do rosto. Então a gente pode fazer a lipoenxertia da região das olheiras, de lábio, da região do malar. Isso geralmente a gente faz quando os sinais do envelhecimento estão presentes. E cada pessoa vai ter uma indicação específica. Então na cirurgia plástica a gente vê que a gordura não se perde, ela se transforma. A gente tira de um lugar que está sobrando e coloca em algum lugar que a gente pode estar precisando. E você, tem alguma dúvida sobre lipoenxertia? Vai ser um prazer responder. Pode escrever aqui nos comentários. Até breve. Na era das selfies, é cada vez mais comum a solicitação da lipo de papada. Geralmente é uma coisa que incomoda bastante aí as pessoas que gostam de tirar foto, de postar fotos. E como é realizada essa lipoaspiração, você sabe? Então a lipoaspiração da região da papada é uma lipoaspiração pequena. Então a gente pode, na maioria das vezes, resolver com anestesia local ou uma sedação leve. Isso é possível, até associar com outros pequenos procedimentos. Então, como que é feito? É feita uma pequena incisão, geralmente na região aqui do mento ou na lateral, e a gente faz essa lipoaspiração. Quando a pessoa tem bastante acúmulo de gordura, mas sem flacidez, a lipoaspiração é suficiente. Porém, quando a pessoa já tem uma pele mais flácida ou uma idade mais avançada, pode ser necessário um lifting associado. Aí já é uma outra cirurgia. E você, se incomoda com sua papada? Conta aqui pra mim. Sabe aquela gordurinha que incomoda aqui no vestido de festa, ou então quando coloca um biquíni, ou mesmo no sutiã, aquela gordurinha da axila que fica saindo aqui? Então, essa gordurinha também é possível de resolver com lipoaspiração, isso mesmo. A gente pode, com a lipoaspiração, muitas vezes com anestesia local ou uma sedação leve, resolver esse problema, o que dá muita qualidade de vida para a pessoa que se incomoda. Então a cirurgia leva em torno de meia hora, a pessoa vai para casa no mesmo dia e resolve esse problema. Pode ser realizado também em conjunto com outras cirurgias, se a pessoa já for fazer algum outro procedimento. Na maioria das vezes é só gordura que tem nessa região axilar, mas pode ter glândula mamária. Em alguns casos, quando a glândula é muito densa, pode ser necessário uma incisão, um corte, também para retirar a glândula. E você, se incomoda com essa gordurinha? Conta pra mim aqui nos comentários. Muitas mulheres se incomodam com aquela gordurinha localizada na região do pubis, na região popularmente chamada como Monte de Vênus. Elas se incomodam quando colocam um biquíni ou quando colocam uma roupa de ginástica mais apertada e aparece esse volume nessa região. Esse problema é possível ser corrigido com lipoaspiração. Então, através de uma lipoaspiração, a gente consegue retirar esse volume. Geralmente pode ser feito com anestesia local ou com uma sedação ou com bloqueio, como raquianestesia. A gente consegue fazer essa região. Pode ser associada com outras cirurgias. A pessoa vai fazer uma abdominoplastia, uma lipoaspiração de abdômen, já pode fazer essa região também, ou isoladamente, se for a única queixa da paciente. Muitos pacientes fazem essa cirurgia associada com a ninfoplastia, que é a cirurgia íntima. Em breve vamos fazer uma série só sobre ninfoplastia. Fique de olho. Quais os cuidados pós-operatórios na lipoaspiração? Bom, na lipoaspiração a gente tem um edema, um inchaço muito grande das áreas que são operadas. Então é essencial o uso da malha, da cinta elástica, certo? Então a paciente já sai da cirurgia com a cinta e deve manter por vários dias, até meses, se for necessário. Bom, outro cuidado importante é a drenagem linfática. A gente já indica a drenagem o quanto antes e faz muita diferença na recuperação pós-operatória.
Então isso é essencial. Associado a isso, geralmente o profissional, o fisioterapeuta que faz a drenagem, ele vai fazer também o uso de aparelhos como ultrassom, radiofrequência, que vai ajudar também na recuperação pós-operatória. Além disso, outros cuidados: tomar todas as medicações que o médico prescrever. Geralmente a gente passa analgésico para controle da dor, geralmente controla bem com analgésicos. Além disso, tem a injeção para evitar trombose, manter a deambulação, a caminhada, é outra forma de evitar a trombose, assim como o uso da meia elástica, que é essencial. Eu gosto que a paciente use pelo menos 20 dias após a lipoaspiração. Outro cuidado também é evitar o sol, porque se o sol atingir uma área que ainda tenha as equimoses, que são aqueles roxinhos, pode levar a manchas que podem demorar a sair até ficarem definitivas em alguns casos. Você tem mais alguma dúvida sobre o pós-operatório de lipoaspiração? Manda aqui que vai ser um prazer responder você. Uma dúvida muito comum após a lipoaspiração é: em quanto tempo eu posso voltar com as minhas atividades habituais? Então, isso vai depender, lógico, do tamanho da lipoaspiração, da região que foi lipoaspirada e de quais atividades a pessoa está se referindo. Por exemplo, uma pessoa que não trabalha pegando muito peso ou com muito esforço, em geral, a recuperação é muito rápida, então ela pode voltar logo ao trabalho. Então, geralmente uma semana aí é o suficiente para que a pessoa possa voltar ao trabalho. Porém, se for uma lipoaspiração muito grande, a pessoa no seu trabalho exige um esforço maior, a gente pede um pouco mais, uns 15 dias, para que a pessoa se recupere um pouco mais. Quanto à atividade física, a lipoaspiração não tem uma restrição tão grande quanto a abdominoplastia. Então, a lipoaspiração, quando é realizada isoladamente, sem outras cirurgias, ela dá uma liberdade maior, pois a gente não tem pontos internos, a gente não tem pontos na parede abdominal que possam romper. Então a gente tem uma liberdade maior para começar mais precoce a atividade física. A caminhada mais leve na primeira semana já está liberada. Após a segunda semana, a gente pode intensificar um pouquinho mais. E geralmente após 15 dias a pessoa já pode ir voltando com as suas atividades. É claro que cada caso é um caso e cada paciente será avaliada pelo profissional, que vai ver qual a necessidade do repouso e quando ela vai poder voltar às suas atividades habituais. Se você tem mais alguma dúvida sobre o que pode e o que não pode fazer após a lipoaspiração, manda aqui para mim que eu vou fazer questão de responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.